Olá, muito boa tarde, você internauta ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação agora para falar sobre o mercado do petróleo e para falar principalmente sobre a decisão, que entra em vigor a partir desta quarta-feira da Petrobras de redução dos preços dos combustíveis, que veio depois, do anúncio de ontem de que a companhia vai alterar a sua política de preços, deixar de lado aquela política de paridade internacional e fazer modificações, então, no cenário de preços. E é um cenário que causou bastante atenção do mercado, principalmente por conta da transparência, porque antes era possível acompanhar as oscilações do câmbio, as oscilações do petróleo no cenário internacional, e agora essa política fica um pouco menos transparente. Para entender tudo isso, eu converso agora ao vivo com o Thiago Davino, que é analista da Agriinvest. Thiago, boa tarde. Boa tarde, Jonathan. Tudo bem? Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde. Bom, Thiago, passo a bola já para você, para a gente tentar entender essa decisão da Petrobras de mudança, daquela política anterior que adotava paridade internacional, uma política que foi adotada em 2016 no governo do Michel Temer e que seguiu até esse ano de 2023 e agora a Petrobras altera essa política. Até tenho aqui aberta, a política nova, ela vai adotar dois fatores, segundo a Petrobras: o custo alternativo do cliente como valor a ser priorizado na precificação e o valor marginal para a empresa. Queria que você comentasse essa mudança, da companhia, que já era esperada pelo mercado, desde a mudança do governo. Já se esperava e já era falado, inclusive, que haveria modificações em relação à política de preços da Petrobras, e a gente teve, então, um anúncio ontem. Perfeito, Jonathan. O que a gente teve ontem foi a confirmação de uma promessa de campanha eleitoral feita pelo presidente Lula. Na campanha, ele falava e era contrário à política atual que era praticada pela Petrobras. E o mercado vinha bastante preocupado com essa possibilidade de mudança, porque as lembranças não são boas, Tivemos um desastre de política de preços praticado pela gigante estatal no governo Dilma, que trouxe perdas bilionárias à Petrobras, fora outros problemas de gestão que a empresa teve naquele período, que culminou, naqueles problemas da derrocada das ações e tudo mais que a gente sabe que ficou para trás da história. Então, o mercado tinha um medo que viesse novamente uma política de forte subsídio por parte da Petrobras em relação aos preços praticados do combustível no mercado interno. Porém, o que foi sinalizado de alteração, que foi divulgado ontem pela Petrobras, demonstra que não será um grande subsídio como ocorreu no governo Dilma. Então, isso até trouxe um alívio ao mercado, por isso que as ações da Petrobras reagiram bem ontem, subiram mais de 3%, mas hoje já volta a cair 2%. O que se entende é que ela vai ter um mix aqui de composição de preço, Quando ele fala proteger o consumidor, ele está falando sim num subsídio, num preço abaixo do que é praticado no mercado internacional. Mas, ao mesmo tempo, ele fala em proteger a margem da companhia. Ou seja, eles estão preocupados e não querem mais ver aquele cenário de prejuízos bilionários da gigante estatal. Por conta disso, a gente deve ter um mix, O peso do mercado internacional ainda vai ter algum peso sobre a formação do preço, sem descuidar de algum ponto de subsídio. O que não está claro para o mercado, e o que acaba trazendo até a realização hoje de 2% da ação da gigante estatal, é qual vai ser o peso? O que vai predominar? O subsídio ao consumidor ou a margem da companhia? Vai ser meio a meio? 75, 25 para algum lado? Ainda não se sabe. Até porque a queda divulgada ontem de 40 centavos no litro da gasolina e mais de 40 centavos no litro do diesel, ele veio para ajustar o preço no mercado doméstico em relação ao que estava sendo praticado no mercado internacional. A Abicom, ela já vinha sinalizando que o preço no Brasil estava mais alto do que praticado lá fora. Então, ontem ainda não, a mudança no preço não foi já um reflexo da nova política. Por isso que não sabemos o que vai pesar mais. Então, o mercado vai continuar acompanhando qual que seria a paridade do preço internacional e quais serão os próximos movimentos da Petrobras.
A partir daí, a gente vai começar a sentir qual que vai ser, o que vai pesar mais, o subsídio ao consumidor ou a margem da companhia. Perfeito. O mercado, então, né, reagiu de alguma forma até aliviado, né, com essa notícia, como você trouxe, mas Exato. a questão da transparência ainda é algo que chama atenção, né? Até acessei aqui o informe de 2016 da Petrobras, para a gente tentar entender tudo isso e essa questão da transparência, como agora fica mais difícil de o mercado saber como serão as flutuações, até porque você disse que esse ajuste que veio ontem e que tem vigor a partir de hoje de queda dos combustíveis, me parece que ainda não tem, né, impacto dessa decisão da Petrobras. No informe fala o seguinte: a paridade com o mercado internacional, também conhecido como PPI, será um dos fatores a ser adotado e que inclui os custos como frete de navios, custos internos de transportes e taxas portuárias, mais uma margem que será praticada para remunerar, riscos inerentes à operação, como por exemplo, taxa de câmbio, dos preços sobre as estadias em portos, lucro e tributos. Ou seja, são indicadores que a gente consegue monitorar no mercado, conseguia monitorar no mercado. Agora, com essa nova decisão de nova política da Petrobras, fica difícil a gente entender como é que vai ser as mudanças e quando serão essas mudanças também, né? Fica difícil, mas eu acredito, Jonatas, que na primeira mudança de preço nova que nós tivermos, já vai dar um norte. Porque é aquilo que Certo. eu comentei anteriormente, o preço no mercado internacional vai ser continuado acompanhado de perto. Ó, o preço do combustível da gasolina no Brasil devia subir 20 centavos porque subiu lá fora. E se a Petrobras vem aqui e derruba o preço, aí liga o sinal laranja, nem amarelo, laranja quase vermelho. Falou, opa, peraí, ele está dando prioridade ao subsídio. Então, o peso do preço no mercado internacional está muito menor. A gente não vai conseguir efetivamente quantificar esse peso, mas eu diria que o norte a gente já vai ter. E aí o reflexo sobre as ações da companhia vão ser imediatas. Agora, saber ao certo vai ser quase impossível, mas o norte a gente vai ter sim. Importante, então, a gente esperar por essa próxima decisão e monitorar como é que vai ser isso. E realmente, né, é algo que o mercado deve repercutir, porque você já trouxe, né, Thiago? O mercado esperava um anúncio até pior do que o que veio, por isso as ações da Petrobras ontem tiveram um salto. No entanto, a gente já vê que hoje quase todas as altas de ontem estão sendo perdidas, né? As ações da Petrobras estão caindo. Na última vez que eu dei uma olhada, caíam cerca de 2% aí e já praticamente zeravam o mercado. Perfeito. Ontem que a gente pode descrever, ontem foi um sentimento de alívio. Não alívio porque a mudança foi por uma coisa boa, mas não ficou tão ruim como se temia. Então, aquele alívio, ufa, não vai ser aquela política que foi adotada no governo Dilma. Menos mal. Aí o investidor dorme, acorda, aí agora sim, de uma maneira mais racional, e olha e fala, peraí, mas eu não tenho direção nenhuma para onde que vai esse preço. Agora, ainda há muita incerteza, há pouca clareza e transparência de como vai ser feito esse preço. E aí ele volta para um lado mais racional e realiza parte dos ganhos de ontem. Não quer dizer que agora o preço da Petrobras vai cair, até porque, como eu disse anteriormente, vai tudo depender dos próximos passos em relação às variações que ela vir colocar no preço. Se o preço estiver indo mais na direção do mercado internacional, não tenha dúvida que o mercado vai reagir muito positivamente, o preço da Petrobras vai voltar a subir bem. Agora, se ele ficar cada vez mais distante, aí a reação tende a ser negativa. Mas por hora a gente teve ontem um sentimento de alívio, porque não é tão ruim como temíamos, e hoje cai o racional e fala, peraí, mas a gente está lidando com um negócio que a gente não sabe para onde que vai. Incerteza. E na incerteza, o investidor foge do risco. Um outro ponto importante dessa decisão, né, é que segue sendo feita as mudanças nos preços da Petrobras nas refinarias sem periodicidade, que é o que já acontecia, né? Comenta um pouco sobre isso e é importante a gente falar dessa questão da periodicidade também, porque
nas refinarias o preço cai, mas a gente também precisa levar em conta um cenário de que para os consumidores nem sempre é repassado tudo isso. A gente já via em cidades, principalmente nas capitais, os preços sendo alterados para cima ontem, né? E hoje reduziu, claro, menos do que a Petrobras anunciou nas refinarias, mas para dar aquela sensação, né, de alguma forma, reduziu, mas ontem a gente teve uma alta, né? Então, tem essa questão dos postos e das distribuidoras também não repassarem tudo ao consumidor, né? Exato. Primeiramente, sobre a periodicidade, o fato dela não embutir uma periodicidade de ajuste de preço é outro fator que traz um certo alento ao investidor. Porque diz, ele vai variar de acordo com a situação econômica, de acordo com a situação do preço internacional. Então, pode trazer realmente um fato que o peso ainda do mercado internacional seja relevante sobre a formação de preço. Mas ainda tudo isso muito incerto. Com relação ao repasse ao consumidor no Brasil, infelizmente faz parte da nossa cultura, quando um preço sobe de um ativo, principalmente combustível, vira meia-noite, ele sobe automaticamente na bomba do combustível. Sim. Os postos já sobem. Quando ele recua, sempre fica a desculpa, não, eu não posso baixar agora porque ainda tem um estoque velho que é mais caro. Então ele demanda uns 3 dias, às vezes 4 dias de delay para chegar todo o repasse da queda ao consumidor final, né? E aí tem essas práticas também no Brasil, impostos de combustíveis, que tem, né, vários problemas, questão de formação de cartéis, que já foram desmontados. Hoje até estava vendo no noticiário, tivemos hoje agentes do Procon indo em postos averiguar a variação de preço, né? O Flávio Dino disse, reforçou que ele quer ver a atuação dos órgãos fiscalizadores dos postos de combustíveis que querem ver o preço chegar no final da bomba para o consumidor, mas isso a gente sabe que não funciona, né? Isso é uma prática que o Brasil já tentou adotar lá no final da década de 80, com os fiscais do Sarney lá nos supermercados e deu cubos na água. Isso não é algo que funciona. Quem dita sempre o preço é a lei livre da oferta e da demanda. Com relação à queda para o consumidor final, também é importante te ponderar aqui, né, Jonatas, que o preço que a Petrobras ela anuncia a redução é para as distribuidoras. E a gasolina e o óleo diesel, eles não são 100% gasolina e nem 100% óleo diesel. Há uma mistura. No caso da gasolina, há uma mistura de até 23% de etanol. Então, não tem como fazer um repasse 100% da queda do preço do combustível, porque no etanol não mexeu o preço. Então, os 23% da composição do etanol na mistura com a gasolina, ela vai continuar estável esse preço. Por isso que quando se fala, o preço da gasolina no Brasil caiu 44 centavos, lá 43 centavos pela Petrobras junto às distribuidoras. Para o consumidor final, vai chegar a 37, 38, em alguns casos até 35 centavos dessa queda. Ela nunca chega a 100% por conta dessa mistura. E no caso do óleo diesel, tem a mistura do B12 hoje, né? Que é 12% de biocombustível. Então, só 88% é diesel de fato no preço. Por isso que o preço ao consumidor final, ele nunca chega à queda 100% integral, por conta dessa mistura. Tiago, lá em 2016, quando a gente teve entrando em vigor, né, a paridade internacional, PPI, se eu não me engano, o presidente da Petrobras à época era o Pedro Parente, e é claro, a Petrobras estava naquele cenário de recuperação, né, diversos problemas em anos anteriores por conta de corrupção, por conta realmente de intervenção nos preços dos combustíveis, e é um cenário que a gente já até comentou. E veio essa questão, então, essa definição de se acompanhar a paridade internacional. Uma das críticas era a questão da importação, que a importação seria favorecida em alguns momentos, né, com essa política de paridade internacional. Agora isso muda, né? Explica um pouco para a gente, na sua visão, como é que fica esse cenário, se a importação também pode ser impactada, como é que você analisa tudo isso? A partir do momento que o preço não siga mais 100% a paridade internacional do preço do petróleo e dos seus derivados, vai ter um impacto negativo para as empresas que importam combustíveis no Brasil, tá? Porque a gente não vai ter, provavelmente, mais os repasses internos, como está no mercado internacional, diante da flutuação do petróleo,
da flutuação do dólar. Isso vai, infelizmente, para as importadoras, tirar margem, porque ela vai estar importando o combustível no mercado internacional a um preço praticado lá fora, sendo que aqui internamente vai estar subsidiado alguma parte. E essa parte que a gente não sabe se vai ser 10, 20, 50, 70. Quanto mais for o subsídio, quanto mais tiver peso o subsídio da Petrobras sobre o preço dos combustíveis no mercado interno, menor será a capacidade de importação das empresas de derivados. E isso pode trazer, claro, um problema de oferta interna. E aí a Petrobras teria que rever isso daí com um aumento de capacidade de refino, um aumento de produção, para substituir esse volume importado que vai ser menor. Então vai depender muito de qual será o peso do subsídio sobre o preço interno, para a gente saber, de fato, qual será o impacto sobre a importação. O certo é, o impacto para a importação será negativo, sim, mas não conseguimos ainda nem ter uma ideia de quanto será esse impacto. Se é pequeno, é médio ou é grande. A gente tem que monitorar, é claro, mas esse impacto na oferta pode causar, olhando em um cenário máximo, risco de desabastecimento? Pode, se tiver um subsídio muito grande e inviabilizar a importação, porque aí você está fazendo um grande subsídio no preço, jogando ele muito para baixo, estimulando a demanda. E aí a oferta, ela vai aumentar como na contrapartida para poder absorver esse aumento da demanda? Não vai fechar a conta. Não fecha a conta. Então, esse é um risco que pode correr. Claro que isso daqui seria num cenário mais trágico, num cenário mais similar como a gente viveu com a Dilma. Aparentemente, quando a Petrobras fala que pretende manter a preservação da margem, ou seja, do resultado da companhia, se entende que ela não vai para uma política de loucura que foi praticado lá no governo Dilma. Então, não vejo por hora um risco de desabastecimento. Agora, porque como não tem uma clareza, pode ser que inicialmente o governo comece subsidiando um pouco. Daqui a pouco ele vai aumentando, vai aumentando. Tem eleição municipal ano que vem. A gente sabe que isso tem um peso eleitoral muito grande. Sim. Né? O combustível é uma coisa que a população sente muito no bolso. E aí até que ponto ele pode usar a Petrobras eleitoralmente para tentar angariar votos? E aí ele pode começar com um peso de 20% do subsídio, daqui 3 anos está 80%. Porque isso não está claro que vai ser estático. O peso do subsídio contra o peso da paridade de importação. Ele pode ir mudando de acordo com o bem entender dele. Né? O ponto é que, como o preço do petróleo caiu recentemente, ele pode ainda falar, o preço da paridade internacional dá para tocar que o preço não estraga. Mas se acontecer algum problema e o petróleo voltar acima de $100 o barril, ele não vai manter a política de paridade que ele manteria em preço a 70. Com certeza não. Com certeza não. E aí sim levaria a um risco de desabastecimento, porque você teria uma gasolina subsidiada, estimulando a demanda, e na outra ponta você não consegue aumentar a oferta, porque você não consegue importar, porque fica inviabilizado financeiramente para as empresas importarem o petróleo. O ponto é, né, Jonatas, a mudança não é boa, nunca é bom fazer uma mudança desse tipo. Agora, qual vai ser o peso de cada componente entre o subsídio ao consumidor e o preço internacional? Se for pequeno o subsídio ao consumidor, a coisa ainda vai tranquila. Mas aí sempre vai ficar essa dúvida. E lá na frente, se o petróleo voltar a $100, ele não vai aumentar o subsídio? E essas incertezas que geram que são muito ruins, né? Sim. Você não tem essa clareza. Para o mercado é muito ruim, realmente, né? Sem dúvida. Tiago, aproveitando essa questão, hoje o petróleo já sobe mais de 2%. Queria que você falasse sobre essa alta de hoje, que, claro, tem tudo a ver com isso que a gente está conversando em relação à Petrobras. Os preços estão em cerca de $72 o barril para o WTI e acima, quase em $77 o barril para o Brent. Queria que você analisasse o cenário de hoje, que está em linha com essa questão que você acabou de comentar, né? E se o preço do petróleo disparar, como é que fica, né, o cenário da Petrobras? Pois é, essa vai ser a grande dúvida. Essa, na verdade, é a maior dúvida que o mercado tem, né? Além de saber como que vai ser o próximo passo de reajuste,
E quando explodir, quando o cenário estiver adverso para o governo em relação ao preço internacional do petróleo, como ele irá reagir? Essa é o grande ponto de interrogação dessa questão toda. E a resposta, na verdade, todo mundo já tem uma ideia. Ele vai aumentar o subsídio, por uma questão populista. Isso é Política, muito né? esperado. Política populista. E aí, o ponto que temos com relação ao petróleo e mercado internacional é que a gente ainda está surfando uma maré positiva para preço. Que é o quê? Nós estamos naquele período de sazonalidade de baixa do preço do barril de petróleo, como a gente conversou da última vez, que vai até meados de junho, quando começa a ganhar tração o verão no hemisfério norte, e aí, consequentemente, o maior período de viagens e consumo de combustíveis lá naquela região. Hoje o petróleo está subindo por conta de uma retomada da melhora do humor externo no cenário macro. Há preocupações com relação ao teto da dívida norte-americana, que, segundo o Tesouro norte-americano, se não for elevado até o dia 31 de maio, a partir do dia 1º de junho, o governo americano não terá dinheiro para cumprir todas as suas obrigações, podendo até eventualmente correr risco de dar default da dívida, algo que é inimaginável, né? Ninguém consegue imaginar os Estados Unidos dando calote na sua dívida. E o governo Biden vem negociando com o Congresso com muita dificuldade para tentar avançar para elevar esse teto dos gastos. Mas a gente sabe, e isso quase 2, 3 anos ocorre essa disputa entre republicanos e democratas, isso muito provavelmente vai andar e vai ser elevado. E hoje houve um avanço nessas negociações e o mercado alivia e traz uma melhora para o preço, tanto do mercado acionário quanto das commodities metálicas e minerais ao redor do globo. Mas desculpa, olhando até junho, não tem perspectiva de alta significativa para o petróleo. Até ele pode voltar a ir para casa abaixo, levemente abaixo da casa dos US$ 70, porque a gente está num período sazonal de baixa. Hoje a gente teve os estoques sendo divulgados nos Estados Unidos, que vieram acima do esperados, o óleo cru. A gasolina ficou um pouco abaixo do esperado, mas o óleo cru aumentou bem mais o estoque do que era esperado. Então, acho que o petróleo ainda não tem o risco de subir no curto prazo. Agora, partindo meados de junho, especialmente julho e agosto, a gente pode ver o preço do barril do petróleo voltando acima dos US$ 80 e alguns acreditam que pode chegar até 90. E aí, como que a Petrobras vai reagir num cenário desse? Fica a grande pergunta que, por enquanto, não temos respostas, só vamos saber se de fato esse cenário vir a concretizar. Assim concretizar, melhor dizendo. Sim. Olha, Thiago, esse mercado do petróleo que oscila ano a ano, a gente teve pandemia, a gente teve guerra e, claro, a gente seguirá acompanhando todas essas movimentações porque parece que 2023 não vai ser também um ano de preços totalmente estáveis e é claro que a gente trará todas as informações. Obrigado mais uma vez a você que traz todas essas informações importantes para a gente, para os nossos internautas aqui no Notícias Agrícolas, viu? Eu que agradeço, estamos à disposição quando precisarem, né? E vamos continuar acompanhando. O petróleo é e sempre será uma eterna montanha-russa o seu preço, né? São vários variáveis, vários fatores que influenciam no seu preço, desde a oferta, passando por demanda, passando por situações geopolíticas, questões climáticas como as tempestades e furacões nos Estados Unidos na época ali de agosto, setembro e outubro. Então, se é uma coisa que a gente sempre tem uma única certeza em relação ao rumo do preço do petróleo: volatilidade. Ela nunca deixará, nunca nos abandonará nesse mercado. Exatamente. Bom restinho de semana, Thiago. Obrigado para vocês também. Um ótimo trabalho a todos e bons negócios. Obrigado. Bom, não posso deixar de lembrar a vocês que o Notícias Agrícolas está concorrendo por mais um ano em categorias do prêmio Mais Admirados da imprensa do agronegócio brasileiro. O site concorre na categoria Site, Canal Digital. Os nossos podcasts concorrem com o Café em Prosa e também com Conversa de Cerca. E também os nossos jornalistas concorrem na categoria jornalista. Todas as informações estão lá nas nossas redes sociais, como faz para votar nessa segunda etapa da premiação. E é claro que a gente espera pela sua votação, a gente agradece demais. Bom, agora na finalização do nosso boletim, você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agro brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.